Não adianta, eu pago para ver para quem nunca cometeu nenhum tipo de erro durante a entrevista de emprego. E é meio óbvio, né? A gente nunca está 100% preparado para tudo, ninguém é perfeito, mas existem coisas que você pode se preparar um pouco mais para evitar alguns erros muito comuns. E nesse vídeo nós vamos aprender sobre esses tais erros comuns e como evitá-los. Muito prazer, eu sou Felipe Tavares, criador da Jovens Corporativos. Vem comigo! A cada dia que passa, aumentamos cada vez mais o número de concorrentes para determinadas áreas e vagas. E, consequentemente, toda a estrutura por trás começa a ser muito mais desenvolvida. Vemos plataformas, vemos empresas inovando cada vez mais no processo seletivo. Então, os processos seletivos eles tendem a ser um pouco mais exigentes, um pouco mais complexos, mas o importante de tudo é que nenhum deles deixa de ter a etapa de entrevista. Justamente porque é no momento da entrevista de emprego que os recrutadores conseguem de fato conhecer e entender quem eles estão contratando. E é nesse momento que você precisa se atentar aos detalhes, porque existem pequenos erros que podem fazer toda a diferença. Vamos para o primeiro erro comum e que quase todo mundo já cometeu ou comete durante a entrevista de emprego. Primeiro grande erro e que muita gente comete é o não se preparar para o fale sobre você. É muito mais difícil falar sobre nós mesmos, principalmente em um tom equilibrado, um tom humilde e que consiga de fato vender a sua imagem e vender as suas habilidades. Eu já passei por isso tanto em situações ali de entrevistas simuladas e entrevistas reais e consigo falar para você que até você fazer o treinamento antes da entrevista é difícil, porque você não consegue ter um hábito ali de ficar olhando para as coisas boas que você faz, para suas habilidades e conseguir expressar isso de forma convincente para quem está escutando. Por isso que você tem que fazer esse treino 1-2 dias antes da entrevista, levantar ali as suas respostas, habilidades, situações, habilidades pessoais que têm relação com a vaga de emprego que você está se candidatando e peça o feedback para pessoas de sua confiança. Pergunte para ela se você conseguiu convencer ela de que você é a pessoa certa para assumir aquela vaga. Esse é um caminho para que você consiga se preparar melhor e não fique gaguejando durante a entrevista quando você receber, essa situação aí para responder. Porque quando aparece lá, fale sobre você e você não está preparado, você vai começar com os vícios de linguagem, você vai começar com aquele e começa a gaguejar e naturalmente vai demonstrar uma insegurança para o recrutador. Então, se prepare, treine e levante as suas habilidades que têm relação com a vaga, beleza? O segundo grande erro é não trazer exemplos reais ou situações que justificam as suas respostas. A maioria das pessoas respondem às perguntas apenas de forma objetiva e fala apenas um sim ou não de uma habilidade que tem, mas não traz ali um contexto ou uma história, algo que tenha relação de como ela desenvolveu aquela habilidade, como ela aplicou de fato aquela experiência. E aí isso traz aquela insegurança ou uma hipótese de que você não tem aquela habilidade, apenas está falando. Porque sim, durante uma entrevista de emprego, qualquer um pode ser o habilidoso, super poderoso e que tenha todos os requisitos da vaga. Mas e como que você vai justificar as suas habilidades? Com exemplos e com situações reais. Quando você traz isso dentro de um contexto para justificar a sua resposta, você consegue demonstrar propriedade no que você está falando. E faça esse tipo de justificativa com exemplos, mesmo que o recrutador não peça. Você pode sempre completar a sua resposta com um exemplo no final de como você lidou com uma situação, de como que você liderou uma equipe, ou um momento em que você teve que ter um posicionamento, como que você conseguiu desenvolver sua habilidade no Excel, como que você aplicou a sua habilidade de negociação. Então, traga exemplos reais, situações em que você vai falar para o recrutador e ele vai ter a certeza de que você sabe do que está falando. Aliás, essa é uma excelente forma de você se destacar da concorrência. Primeiro, porque a gente sabe que a grande maioria não vão trazer exemplos reais. Segundo, que a gente sabe que tem um monte de espertão por aí, super habilidoso durante a entrevista de emprego, mas que não consegue trazer um contexto e uma situação real,
porque nunca vivenciou aquilo. Exemplo, é muito fácil eu falar que eu sei e eu tenho a habilidade de liderar, mas qual que é o contexto, qual que é o exemplo que vai demonstrar que você realmente liderou e que você foi um líder? Somente quem já passou por aquilo que vai conseguir trazer isso de forma muito mais verdadeira. Você precisa levantar aí quais são as suas habilidades que você vai conseguir transmitir essa confiança, essa verdade por trás dos fatos ali, e durante a entrevista você trazer os exemplos vai fazer com que o recrutador consiga sentir realmente que você é um cara preparado e habilidoso, beleza? Eu sei que você deve estar curtindo esse conteúdo, então já desce o dedo lá no like e dá um clicar lá com o mousezinho lá, que demora nem 2 segundos para você fazer isso aí. Se gostou do conteúdo e quer continuar seguindo esse tipo de conteúdo, participar dessa jornada dos jovens corporativos, não esquece de se inscrever no canal e já ativar o sininho e a notificação. E um recado para a mulherada, me perdoe quando eu falo você é um cara preparado e tudo, entenda como você é uma moça, uma senhora, uma pessoa muito foda e preparada, beleza? Vamos que vamos. Próximo erro. O terceiro grande erro, e eu não diria nem se é um erro de fato, mas é que 99% das pessoas não levam nenhum tipo de portfólio profissional ou amostras de trabalho para a entrevista de emprego. Eu sei que você deve ter pensado assim, como assim? Isso não faz sentido? Ou você deve ter pensado, pô, vou levar meu currículo impresso? Calma, não é isso. Vamos pensar um pouco fora da caixa e um pouco acima da média. Pensa aqui comigo numa situação em que você tem que ter a habilidade de dashboard lá, que é um requisito da vaga. Que tal você levar um celular ou um tablet, um notebook ou algo assim, em que você consiga mostrar para a pessoa ali ao vivo, né? Mostrar a sua capacidade, o seu nível, o que você consegue entregar e mostra para ela a sua planilha, o seu dashboard num Power BI, num Tableau, DataStudio, Excel, sei lá. Ou você é um arquiteto e aí você consegue mostrar uma modelagem 3D que você fez, um plano, um planejamento que você está criando de processos, usa lá o Visage ou um fluxograma simples que seja, mas que você consegue mostrar ao vivo e a cores que você tem aquela habilidade, que você consegue fazer aquilo. Você acha que o recrutador, ele iria curtir isso ou não? Você acha que você conseguiria mostrar para as pessoas que você é um cara acima da média? Porque quantas outras pessoas vão fazer isso? Naturalmente você vai ser lembrado, e eu já falei várias vezes aqui naturalmente durante esse vídeo, que é justamente porque essas coisas vão ser naturais. Pensa comigo lá, você é um cara entre 20 pessoas concorrendo a uma vaga, mas você levou uma amostra ao vivo lá, num tablet, mostrando para a pessoa ali. Qual que é a probabilidade dele lembrar de você? Provavelmente muito maior do que as demais. Por isso que eu falo, naturalmente você vai se destacar. E calma, eu não estou falando para você meter um Excelzão lá no notebook e sair metendo fórmula e um monte de coisa. Não. Você tem que preparar um material e aqui você tem que dar prioridade em qualidade e não quantidade. Então, uns dias antes ali você vê qual habilidade ou qual situação você consegue materializar e você levar lá para a entrevista de emprego. Na oportunidade, você pede lá um momento, alguns minutinhos, só para você abrir o equipamento ou acessar o link para mostrar para as pessoas a sua capacidade. Você pode então levar um fluxograma, uma instrução de trabalho, situações de organização, um artigo que tu escreveu, uma revista que você participou, uma entrevista. São infinitas as possibilidades. Mas o importante é você pensar fora da caixa, pensar fora da curva. Outro ponto aqui, só para chamar a atenção, né, caso você não lembre desses pontos, é que você nunca pode levar algo que seja confidencial ou de uma empresa anterior, né? Então você não vai levar lá informações em que você não pode ter aquelas informações, principalmente mostrando essas informações para outras pessoas. Então, muito cuidado aí com o que você vai levar. Então, você pode pensar fora da caixa, mas pensar com segurança também em dados, LGPD. Beleza? Agora, uma coisa que eu recomendo é que você faça isso de forma online ou de forma que você consiga ter um acesso rápido. E você, inclusive, pode colocar lá no finalzinho do seu currículo ou em algum local que você achar interessante o link para esse portfólio. Porque se você manda lá um Word, um PDF para a pessoa, ela consegue clicar e aí ela vai ter acesso ao seu portfólio antes da entrevista, mas aí você já vai ter alguns pontinhos, né? Porque já vai ser algo diferente, algo inovador.
e algo que vai mostrar que você tem habilidade sobre aquilo. O mais importante de tudo é você estar acima da média e provar as suas habilidades. O quarto e último erro, então, que é super comum e que a grande maioria das pessoas cometem ou já cometeu, é não fazer perguntas durante a entrevista ou no final da entrevista. E aqui eu tô falando perguntas inteligentes, tá? Não tô falando para você perguntar qual que é o salário durante a entrevista. Não é o momento para isso. Então você tem que aproveitar ali alguns dias antes da entrevista, ler sobre a empresa, ler sobre a descrição da vaga mais de uma vez, buscar notícias, buscar se interessar sobre o assunto da empresa que você está se candidatando. E aí você elabora algumas perguntas que podem fazer sentido, que são inteligentes e que vão gerar que vão demonstrar que você tem interesse em realmente participar daquela empresa, que você se dedicou alguns minutos para conhecer um pouco mais. Então você realmente está interessado naquela vaga. Lembrando que a entrevista é uma mão de via dupla ali, né? Uma mão de vias duplas, de mão dupla, acho que é isso, né? É, uma mão de via dupla. Então, não é um negócio que é monodiálogo, nem sei se é essa a palavra certa. Mas não é algo que apenas o recrutador fala. Aquilo tem que se tornar, a entrevista ela tem que se tornar um bate-papo, um diálogo, algo que seja um pouco mais dinâmico. Aquele negócio que o recrutador pergunta e você responde, pergunta e você responde. Não, transforme aquilo em uma conversa. Então fazer perguntas é de fato interessante e vai demonstrar que você está muito mais interessado do que os demais. Porque a grande maioria não vai fazer nenhum tipo de pergunta ou não vão fazer perguntas tão estruturadas e inteligentes. Você não, você vai ser o cara diferente. Você é o cara, você é a pessoa, desculpa as mulheres, você também é a pessoa em que vai fazer a pergunta mais elaborada. Quando você não faz nenhum tipo de pergunta, você parece apenas aquela pessoa desesperada buscando uma vaga de emprego. E calma, eu sei que pode ser essa a sua situação, em que você está desesperado, precisando de um emprego, mas você pode se dedicar alguns minutos e transformar aquela situação em algo um pouco mais profissional. E não apenas um desespero da sua situação. Quem nunca chegou no final da entrevista e aí a pessoa te pergunta assim, né? O recrutador, o entrevistador, enfim. Você tem alguma dúvida? E aí fala não. Aí fica aquele silêncio. Aí então tá bom, tchau e vai embora. Próximo. Cara, não faça isso. Não é legal. É interessante você fazer pelo menos uma pergunta. E existem vários tipos de perguntas que você pode fazer. Quer ver? Ó? Pergunta sobre o futuro da empresa, pergunta para onde eles estão querendo ir, qual que é o planejamento da empresa daqui 5 anos. Você pode perguntar sobre os produtos e os serviços dela. Então, se você entrou no site lá, você vê quais são os produtos e serviços que ela oferece. Você pode perguntar para saber um pouco mais ali da pessoa que está dentro da empresa. Você pode perguntar sobre as próximas etapas do processo seletivo. Você pode perguntar sobre como são as oportunidades e a carreira dentro da empresa. Enfim, existe uma infinidade de perguntas que você pode fazer e que vai levar você vai conseguir demonstrar esse interesse sobre a empresa, sobre a vaga e vai se diferenciar dos demais. Fechou? Bom, então esses são os erros mais cometidos pelas pessoas durante a entrevista de emprego. E veja que é bem objetivo, eu listei 4 pontos principais, sendo o terceiro ali, se você percebeu, é algo, inclusive, que você pode se tornar uma pessoa bem diferente dos demais, porque a grande maioria realmente não vai levar nenhum tipo de amostra lá para a entrevista, ou tem vergonha, ou não sabe, ou não acredita nisso. Então, existe uma possibilidade maior de você se destacar na entrevista, não cometendo esses pequenos erros. E são pequenos porque é muito fácil de você ajustar e se preparar para não cometê-los. Vamos pegar o caso, por exemplo, do Fale Sobre Você. 2 dias antes, quando você se preparar para isso, você não vai ficar gaguejando lá na frente do recrutador. Então, sim, é possível você evitar esses erros e se destacar durante a entrevista da concorrência que a gente sabe que está cada vez maior. As oportunidades, elas vão ser mais concorridas e você precisa estar muito mais preparado. E eu sempre vou trazer informações para você ser acima da média, como é o caso dos exemplos que eu trouxe. Então, se você quiser fazer parte dessa jornada dos jovens corporativos, onde a gente vai ser a galera mais bem preparada e mais foda do mundo corporativo que esse Brasil já viu, e é exagerado mesmo porque a gente vai ser, se inscreva no canal, ativa a notificação, deixa o seu like porque essas coisas ajudam demais o canal a crescer. Qualquer dúvida, qualquer situação, deixa nos comentários e a gente vai responder tudo. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um abraço
e até a próxima!